Livro do profeta Amós, capítulo 1. Ameaças contra diversas nações e contra Judá. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, as quais viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: O Senhor bramará de Sião e proferirá sua voz de Jerusalém, e as habitações dos pastores lamentarão, e o cume do Carmelo secará. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o seu castigo, pois eles debulharam a Gileade com instrumentos de debulha de ferro. Por isso colocarei fogo à casa de Azael, que consumirá os palácios de Ben-Hadad. E também quebrarei a tranca de Damasco, e exterminarei o habitante do vale de Avém, e aquele que possui o cetro da casa de Éden. E o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o seu castigo, pois eles levaram em cativeiro todos os cativos para os entregarem a Edom. Mas eu enviarei fogo ao muro de Gaza, que consumirá os seus palácios, e exterminarei o habitante de Asdod e aquele que possui o cetro de Asquelon, e tornarei a minha mão contra Ecrom, e o restante dos filisteus perecerá, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não retirarei o seu castigo, pois eles entregaram todos os cativos de Edom e não se lembraram do pacto dos irmãos. Mas eu enviarei fogo ao muro de Tiro, que consumirá os seus palácios. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não retirarei o seu castigo, pois perseguiu seu irmão com espada e baniu toda a compaixão, e sua ira despedaçou eternamente, e ele guardou sua ira para sempre. Mas eu enviarei fogo a Temã, que consumirá os palácios de Bosra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 não retirarei o seu castigo, pois eles rasgaram ao meio as grávidas de Gileade, para que eles pudessem ampliar suas fronteiras. Por isso, porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios, com gritos no dia da batalha, com tempestade no dia da tormenta, e o seu rei irá para o cativeiro, ele e seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Amós, capítulo 2. Julgamento de Deus sobre Judá e Israel. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e por 4 não retirarei o seu castigo, pois ele queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Mas eu enviarei fogo a Moabe e consumirá os palácios de Queriote. E Moabe morrerá com tumulto, com gritos e com o som de trombeta. E exterminarei o juiz do meio dele, e com ele matarei todos os seus príncipes, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o seu castigo, pois eles desprezaram a lei do Senhor e não guardaram os seus mandamentos, e suas mentiras os enganaram, após as quais andaram seus pais.
Mas eu enviarei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, e por 4, não retirarei o seu castigo, pois eles venderam o justo por prata, e o pobre por um par de sandálias, suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres. Pervertem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram à mesma moça, para profanarem o meu santo nome. E eles deleitaram-se sobre roupas colocadas para penhorar por todo o altar, e bebem o vinho dos condenados na casa de seu Deus. Todavia eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como a altura dos cedros, e era tão forte quanto os carvalhos. Ainda assim, destruí seu fruto por cima e suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito e vos guiei através do deserto por 40 anos, para que possuísseis a terra do amorreu. E levantei profetas dentre vossos filhos e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, ó filhos de Israel? Diz o Senhor. Mas vós destes aos nazireus vinho a beber, e ordenaste aos profetas, dizendo: não profetizareis. Eis que vos apertarei no vosso lugar, como se aperta uma carruagem cheia de feixes. Portanto, o ágil perecerá em seu voo, nem o forte corroborará a sua força, nem o valente salvará a sua vida. E não ficará em pé o que maneja o arco, e aquele que é ligeiro de pés não se livrará, nem tampouco se livrará o que vai montado a cavalo. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Amós, capítulo 3. Os vícios e maldades de Israel, o anúncio de castigo. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, ó filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: só a vós vos tenho conhecido de todas as famílias da terra, portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Podem 2 caminharem juntos, se não estiverem de acordo? Rugirá o leão na floresta sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no seu covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Poderá um pássaro cair no laço sobre a terra, se não houver armadilha para ele? Levantar-se-á da terra o laço, sem que tenha apanhado coisa alguma? Tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não temerá? Sucederá algum mal a uma cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará nada, sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Proclamai nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes alvoroços há no meio dela, e os oprimidos no meio dela. Pois não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, aqueles que armazenam violência e roubo em seus palácios. Portanto, assim diz o Senhor Deus: um inimigo virá e cercará a terra, e ele derrubará a tua fortaleza, e os teus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão 2 pernas, ou um pedaço de uma orelha, assim também serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto de uma cama, e em Damasco, em um leito. Ouvi e testemunhai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos,
Pois no dia em que eu visitar as transgressões de Israel, também visitarei os altares de Betel, e os chifres do altar serão cortados e cairão no chão. E eu derrubarei a casa de inverno juntamente com a casa de verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Amós, capítulo 4. Israel se mantém rebelde. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimis aos pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis a vossos senhores: trazei e bebamos. O Senhor Deus jurou pela sua santidade que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com ganchos e a vossos descendentes com anzóis, e saireis pelas brechas, cada qual em frente de si, e sereis lançados no palácio, diz o Senhor. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e trazei os vossos sacrifícios a cada manhã, e os vossos dízimos a cada 3 anos, e oferecei um sacrifício de ação de graças do que é levedado. Proclamai e publicai as ofertas voluntárias, porque disso gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos retornastes a mim, diz o Senhor. E também retive de vós a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a ceifa, e fiz que chovesse sobre uma cidade e que não chovesse sobre outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre a qual não choveu, secou-se. Então 2 ou 3 cidades andaram errantes, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos retornastes a mim, diz o Senhor. Feri-vos com queimadura e ferrugem, quando vossas hortas e vinhas e vossas figueiras cresceram, foram devoradas pela lagarta. Contudo, não vos retornastes a mim, diz o Senhor. Eu enviei a peste entre vós, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, e levei os vossos cavalos, e fiz subir às vossas narinas o mau cheiro dos vossos campos. Contudo, não vos retornastes a mim, diz o Senhor. Derrubei alguns dentre vós, como Deus derrubou a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos retornastes a mim, diz o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te para encontrares com o teu Deus, ó Israel. Pois eis aqui o que forma os montes, e cria o vento, e declara ao homem qual seja o seu pensamento, o que faz da manhã trevas, e pisa sobre os lugares altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Amós, capítulo 5. Lamento pelo castigo do povo. Ouvi esta palavra que levanto contra vós, como uma lamentação, ó casa de Israel. A virgem de Israel caiu, ela não mais se levantará. Ela está desamparada na sua terra, não há quem a levante. Pois assim diz o Senhor Deus: a cidade que saiu à guerra em número de 1000 terá de resto 100, e a que saiu em número de 100 terá 10 para a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei, mas não busqueis a Betel, nem entreis em Gilgal, nem passeis a Berseba,
pois Gilgal certamente será levada ao cativeiro, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que ele não saia como fogo na casa de José e a consuma, e não haja quem o apague em Betel. Vós que converteis o juízo em absinto e deitais por terra a justiça, procurai aquele que fez as Pleiades e o Órion, e tornou a sombra da morte em manhã, e fez escurecer o dia como a noite, que chamou as águas do mar e as derramou sobre a terra. O Senhor é o seu nome. O que fortalece a destruição sobre o forte, de modo que a destruição venha contra a fortaleza. Eles odeiam aquele que os repreende na porta e abominam ao que fala seriedade. Portanto, visto que pisais no pobre e extorquis dele tributos de trigo, edificastes casas de pedra lavradas, mas não habitareis nelas. Plantastes vinhas agradáveis, mas não bebereis do seu vinho. Pois conheço as vossas muitas transgressões e os seus muitos pecados. Afligem o justo, recebem suborno e rejeitam a justiça dos pobres na porta. Portanto, o prudente guardará silêncio naquele tempo, pois o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Odiai o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, Deus dos exércitos, tenha misericórdia do remanescente de José. Portanto, o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor diz assim: haverá lamentação em todas as ruas, e eles dirão em todas as estradas: ai, ai! E chamarão o lavrador para choro, e os que são pranteadores para prantear. E em todas as vinhas haverá lamentação, pois eu passarei no meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós que anseiam pelo dia do Senhor, para que quereis vós este dia? O dia do Senhor será de trevas e não de luz. É como se um homem fugisse do leão e um urso o encontrasse, ou entrasse em uma casa e encostasse sua mão à parede e uma serpente o mordesse. Não será o dia do Senhor trevas e não luz? Escuridão sem que haja esplendor? Eu odeio, desprezo os seus dias de festas e não sentirei cheiro em suas assembleias solenes. Embora me ofereceis ofertas queimadas e ofertas de alimento, eu não as aceitarei, nem me atentarei para as ofertas de paz de vossos animais gordos. Afasta de mim o som dos teus cânticos, pois não ouvirei a melodia das tuas violas. Mas desça o juízo como águas, e a justiça como um ribeiro impetuoso. Oferecestes a mim sacrifícios e ofertas no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes carregaram o tabernáculo de vosso Moloque, e Quion, suas imagens, a estrela do vosso Deus, que fizestes para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos.